Neste vídeo, vamos te apresentar alguns termos técnicos que podem ser utilizados na fisioterapia neurofuncional. Mas antes disso, precisamos ter um conhecimento acerca dessa área da saúde e iremos te ajudar nesse processo. A fisioterapia neurofuncional é a área da especialidade da fisioterapia que atua de forma preventiva, curativa, adaptativa ou paliativa nas sequelas resultantes de danos ao sistema nervoso, abrangendo tanto o sistema nervoso central quanto periférico, bem como doenças neuromusculares. O fisioterapeuta neurofuncional tem a responsabilidade de avaliar o paciente, dar o diagnóstico cinético-funcional, prescrever o tratamento e realizá-lo. É responsabilidade desse profissional também definir o momento de alta desses pacientes. E é nesse contexto que todos os termos estão inseridos. Mas por que conhecer esses termos? Normalmente, os termos técnicos são utilizados em hospitais, consultórios, unidades de saúde, em várias situações de cotidiano e também na prática clínica. Muitas vezes, não sabemos por que são utilizados ou qual é o seu significado. Conhecê-los auxilia na comunicação entre profissionais e pacientes e facilita o entendimento de várias situações. Por isso, nesse glossário, trouxemos alguns dos principais termos técnicos utilizados na prática clínica da fisioterapia neurofuncional a fim de facilitar a compreensão. Vale ressaltar que na descrição do vídeo iremos disponibilizar o link do nosso blog, no qual contém todo o conteúdo referente ao glossário desenvolvido, contendo 100 termos mais utilizados na fisioterapia neurofuncional. Para dar início à apresentação dos termos, vamos primeiro mostrar uma aplicação prática dessa área de estudo ao diagnosticar um paciente com a doença neurodegenerativa. A propósito, esse já é um termo técnico abrangente, utilizado para designar várias doenças que atacam o sistema nervoso. Pegaremos o exemplo de um paciente que começou a apresentar atrofia, desenvolvimento inferior ao considerado normal, fasciculação, contração muscular involuntária, leve e momentânea, que não causa dor, apenas incômodo. Geralmente resulta do excesso de atividade física ou estresse, que pode ser visível ou não e pode ocorrer também em doenças neuromusculares. Por último, disfagia, dificuldade em iniciar a deglutição. Ao final da avaliação, a paciente foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Outros termos comuns que podem aparecer na ficha de um paciente com essa mesma doença são paresia, manifestação neurológica caracterizada por perda discreta da força muscular, com amortecimento contínuo, estágio potencialmente precedente de paralisia. Disartria, perda da capacidade de articular palavras de forma normal. Hipotrofia, redução do trofismo muscular, estado ou processo de crescimento ou desenvolvimento subnormal de qualquer coisa. Algo que também deve ser avaliado são os reflexos. Reflexo bicipital, reflexo obtido com o antebraço do paciente, apoiado sobre o braço do examinador. Este percute o tendão distal do músculo bíceps na face medial do cotovelo, interpondo o polegar da sua mão contralateral. Reflexo tricipital, obtido percutindo-se o tendão do tríceps logo acima da sua inserção no olecrano da ulna, estando o membro do paciente apoiado de modo que o antebraço fique relaxado. O resultado normal esperado nesse reflexo é a extensão do braço. Reflexo estilo radial, obtido fletindo-se o antebraço do paciente. Há uma percussão sobre o tendão do músculo braquiorradial na hipófise estiloide do rádio, resultando na contração do braquiorradial com flexão e ligeira supinação do antebraço. Reflexo patelar, tipo de reflexo miotático, também conhecido como reflexo profundo ou reflexo tendíneo. O teste do tendão patelar testa a função do nervo femoral, segmentos L2 e L4 da medula espinhal. A ausência ou diminuição desse reflexo é conhecida como sinal de Westphal. Reflexo aquíleo ocorre quando o tendão de Aquiles, também conhecido como tendão calcâneo, é percutido enquanto o pé está em flexão plantar. Um resultado positivo ocorre quando o pé se move em direção à superfície dorsal. Todos esses termos são essenciais na avaliação de pacientes com diagnóstico neurofuncional. Certo, já expomos o caso. Agora podemos te mostrar outros termos bem comuns relacionados à fisioterapia neurofuncional. Acetilcolina, neurotransmissor mais abundante nas junções neuromusculares,
nos gânglios autonômicos, nas junções efetoras parasimpáticas, em algumas junções efetoras simpáticas e em muitas regiões do sistema nervoso central. Acinesia, impossibilidade de movimentos voluntários, paralisia. Afasia, uma deteriorização da função da linguagem falada e escrita após ter sido adquirida de maneira normal e sem déficit intelectual correlativo. É caracterizada pela dificuldade em nomear pessoas e objetos. A principal causa da afasia é o AVE, acidente vascular encefálico, antigo AVC, que resulta em uma lesão cerebral. Deste modo, esta patologia provavelmente é a maior sequela ou limitação do ponto de vista pessoal, social ou econômico resultante de um dano cerebral. Anosmia, ausência de olfato. Ataxia, descoordenação motora que não permite ou dificilmente permite a execução do movimento desejado. Observa-se em numerosas afecções atingindo os centros nervosos, os nervos periféricos ou o labirinto. Verifica-se haver dismetria e falta de sinergia na atividade muscular. Atetose, perturbação da mobilidade que consiste em movimentos involuntários irregulares, lentos, ondulantes, comparáveis ao movimento de reptação. Localiza-se principalmente nas extremidades superiores, mãos e dedos, e inferiores, pés e dedos, na face, boca e língua e no pescoço. A atetose ocorre devido a uma lesão do encéfalo, sistema extrapiramidal. Diagnóstico cinético-funcional. Tem a finalidade de caracterizar, por meio de métodos e técnicas de avaliações específicas, o grau de desempenho funcional nos mais diversos sistemas orgânicos. Disgeusia, diminuição ou a distorção do paladar, responsável por reconhecer os sabores e gostos das bebidas e alimentos. Diplopia, visão dupla de um mesmo objeto. Discinesias, movimentos involuntários decorrentes de uma lesão no sistema nervoso. Estereognosia, capacidade de conhecer pela percepção tátil a natureza, a forma e as propriedades físicas dos objetos. Hipercifose, alteração postural decorrente da curvatura excessiva das costas para frente, condição popularmente conhecida como corcunda. Hipotonia, diminuição do tônus muscular. Na maioria dos casos, é considerado um sintoma de disfunção neurológica. Letargia, redução do nível de consciência, nível de sonolência. Nistagmo, sinal neurológico constituído por movimento oscilatório ou rotatório involuntário do globo ocular ou, por extensão, da cabeça toda. Normotrofia, quando a massa muscular do indivíduo é condizente com a idade do mesmo. Obnubilado, alteração da consciência que deixa a visão ofuscada. Tinido, pode ser definido como uma ilusão auditiva, ou seja, uma sensação sonora não relacionada com uma fonte externa de estimulação, condição conhecida popularmente por zumbido. Por último, temos a vertigem, episódios de tontura e falsa sensação de que você ou o ambiente ao redor está em movimento a mover a cabeça. Pronto, está elencado para vocês diversos termos técnicos que fazem parte do dia a dia da fisioterapia neurológica. Esta apresentação fez parte de um trabalho da disciplina de Seminário Integrativo da Universidade Estadual da Paraíba, lecionada pela professora Rosalba, sendo realizado pelos alunos do Departamento de Fisioterapia Gabriela Bezerra, Kimberly Nascimento, Mariana Emanuele dos Santos, Maria Giovana Soares, Nicole Carvalho e Raíssa Brenda de Lima, e tendo como orientadora a professora doutora Valéria Barbosa. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima!